A rápida modernização naval da China é um dos desenvolvimentos militares mais importantes do século XXI, com a Marinha do Exército de Libertação Popular, mais conhecida simplesmente pela sigla PL, expandindo rapidamente a sua frota de submarinos, tanto em termos de número como de capacidades. Uma expansão impulsionada pela ambição da China de se tornar a potência naval dominante no Pacífico. Um objetivo que, para ser alcançado, exigirá, obrigatoriamente, que os chineses ultrapassem os Estados Unidos da América também na guerra submarina. A frota submarina da China está passando por uma profunda transformação, com novas classes entrando em serviço e as mais antigas sendo modernizadas. Ambos seguem uma abordagem desenvolvendo submarinos de propulsão nuclear e de proporção convencional, refletindo a estratégia da China de reconhecer que ambos os tipos oferecem vantagens críticas. Os submarinos nucleares proporcionam muito maior alcance e autonomia e frequentemente podem permanecer em missão por muitos longos meses, enquanto os submarinos de propulsão convencional, principalmente aqueles com propulsão independente de ar, uma tecnologia mais conhecida pela sigla AIP, são mais silenciosos e mais adequados para operações em águas litorâneas. A China opera atualmente 6 submarinos de mísseis balísticos da classe Jin, também conhecidos como tipo 0, 94 e 6 submarinos de ataque, com produção nuclear da classe Chang, ou tipo 093. A classe Jin carrega 12 mísseis balísticos, Juelu 2 com alcances de 7.000 quilômetros, dando à China uma difusão nuclear marítima muito forte. No entanto, essa classe é vista como muito barulhenta em comparação com submarinos de mísseis dos Estados Unidos e da Rússia. A classe Chang, dedicada à missão de caçar outros submarinos e navios de superfície, está armada com torpedos, mísseis de cruzeiro e mísseis antinavio, mas também é vista como inferior a classes equivalentes no Ocidente e é, para contornar isso, que os chineses estão desenvolvendo novas embarcações com as classes tipo 0, 96 para a missão de vigilância e ataque, e a tipo 0, 95 de mísseis menos ruidosa e armada, com 16B com alcance de 10.000 quilômetros, dando à China a capacidade de atingir alvos no território continental dos Estados Unidos da América, a partir das suas próprias costas, e recentemente surgiram imagens do mais novo tipo de submarino de ataque com preclusão nuclear, o tipo 093B, passando agora por testes no mar. Ao contrário dos Estados Unidos, que só operam submarinos nucleares, a China também opera uma grande frota de submarinos de propulsão convencional visando operações mais próximas da costa. Nesse sentido, os chineses continuam desenvolvendo novos submarinos de propulsão convencional com foco na melhoria da sua fertilidade e manobrabilidade. A Marinha Chinesa também está desenvolvendo um novo torpedo comparável ao Mark 48. Mas os chineses não estão dedicados apenas ao desenvolvimento das suas embarcações com as suas doutrinas e táticas guerra submarina. Também evoluindo, a orientação estratégica mudou de um tom na defesa das águas offshores para uma combinação que passa a incluir também a proteção em mar aberto. Uma mudança que reflete a evolução da estratégia marítima da China, que está expandindo o alcance operacional e as capacidades da sua marinha. Com isso, exigindo que os comandantes passem a considerar as operações submarinas cada vez mais distantes do continente. Os objetivos estratégicos da China para a guerra submarina incluem o domínio do mar da China Meridional, com os submarinos desempenhando um papel fundamental nessa estratégia, negando o acesso às forças inimigas na região. Outro objetivo importante é o controle sobre o Estreito de Taiwan, uma via navegável crítica que separa a China continental de Taiwan. A projeção de poder também é um dos objetivos, com a China pretendendo projetar o seu poder naval por todo o Pacífico Ocidental. A China também pretende usar os seus novos submarinos e táticas em outras regiões, com destaque para o Índico, onde os chineses estão aumentando a sua presença. Mas não podemos nos esquecermos também do Ártico, com novas rotas de navegação surgindo na região por causa do desgelo dos polos. E finalmente temos a guerra no fundo do mar, que inclui defender e atacar cabos submarinos, uma das infraestruturas mais críticas no mundo moderno.
Para atingir esses objetivos, a China está desenvolvendo planos operacionais que enfatizam as operações integradas, combinando submarinos com outros meios navais, a guerra de informação através do uso de sensores, comunicações e capacidades de processamento de dados para obter superioridade de informações no domínio submarino, mas também tem a guerra antissubmarina, para combater a ameaça representada pelos submarinos dos Estados Unidos e dos seus aliados. Em termos de táticas, a China está aprimorando o uso de submarinos para realizações de missões clandestinas, como coleta de inteligência, inserção de forças de operações especiais e ataques a navios e inimigos. Outro foco está em operações de bloqueio com submarinos, colocando minas navais para interromper o tráfego marítimo, potencialmente como parte de um bloqueio a Taiwan. Grande parte de tudo que a China está tentando fazer agora, o Japão tentou fazer nos anos 40 contra os Estados Unidos, mas sem sucesso. Mas onde exatamente o Japão errou e como a China poderá aprender com esses erros? A Força Submarina do Japão Imperial foi uma das mais variadas e tecnicamente avançadas da Segunda Guerra Mundial. Incluía uma ampla gama de submarinos, desde mini-submarinos com 1 ou 2 tripulantes para missões do tipo kamikaze, até gigantescos submarinos porta-aviões, com uma classe I-400 de quase 7.000 toneladas, os maiores submarinos construídos durante aquele conflito. No entanto, apesar de alguns sucessos notáveis, a Força Submarina Japonesa não conseguiu atingir os seus objetivos estratégicos. A doutrina submarina japonesa foi fortemente influenciada pelo conceito de guerra de frota contra frota, levando a uma ênfase no uso de submarinos em funções ofensivas contra navios de guerra, em vez de contra navios mercantes, que era como os Estados Unidos faziam. Após as primeiras batalhas, o Japão reconheceu a importância de atacar a navegação mercante e mudou um pouco o seu foco. Mas essa mudança nunca foi totalmente implementada e a Marinha Imperial japonesa continuou priorizando ataques a navios de guerra, levando a muitas baixas japonesas. A Marinha japonesa também carecia de um sistema claro e consistente para controlar os seus submarinos, levando à confusão e à ineficiência. E além disso, os comandantes japoneses de submarinos eram muitas vezes resultantes em desviar-se das ordens ou de mostrar iniciativa, limitando muito a eficácia. Outro grave desafio enfrentado pelos japoneses foram as limitações na sua guerra antissubmarina, com os japoneses dependendo principalmente de cargas de profundidade, encarecendo de tecnologia avançada de sonar e radar em comparação com os aliados. Não podemos nos esquecer da quebra do código secreto japonês pelos Estados Unidos, que deu a Washington informações sobre rotas e horários de comboios. Existem algumas semelhanças entre as táticas submarinas chinesas atuais e as dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, como por exemplo, ambas estão seguindo uma estratégia de navegação do mar nos seus mares próximos, e ambas desenvolveram capacidades para projetar poder a maior distância, mas também existem diferenças, com a China operando um sistema mais centralizado e sofisticado para controlar os seus submarinos, permitindo uma melhor coordenação e uma utilização mais eficaz dos seus recursos submarinos. A China também está investindo mais forte em guerra antissubmarina do que o Japão fez na Segunda Guerra Mundial, mas resta saber se esses investimentos serão suficientes para superar as grandes vantagens tecnológicas e operacionais da Marinha dos Estados Unidos. Embora existam semelhanças nos objetivos estratégicos da China e do Japão imperial da Segunda Guerra Mundial, os chineses aprenderam com muitos erros dos japoneses, começando pela implementação de uma estrutura de comando mais centralizada, uma maior flexibilidade nas missões, investimento mais pesado em guerra antissubmarina e uma maior liberdade de ação aos comandantes de submarinos. Em termos tecnológicos, a China ainda está muito atrás dos Estados Unidos na guerra submarina, mas os chineses não deixam de olhar para o passado na esperança de aprenderem novas lições que poderão ser muito valiosos no futuro. Muito obrigado por assistir. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sino de notificações